Olá pessoal, bem-vindo ao curso. Hoje nós vamos entrar no módulo 1, na aula 1, e a gente vai estar falando, como que foi o nascimento do Dudu, como foi a chegada do Dudu, todo o nosso processo, tudo que a gente vivenciou, e tenho certeza que vai ser útil para você de alguma forma. Eu falo sempre que eu tinha um sonho de ter um irmão. Eu pedia à minha mãe, ficava, mãe, eu quero ter um irmão, mãe, eu quero ter um irmão. Porque eu tinha dois outros irmãos mais velhos, tenho dois outros irmãos mais velhos. O Marcelo, que é o mais velho, e a Paula. Então eu apanhava deles, eu era o caçulinha ali, então eu ficava pedindo minha mãe. Até os 6 anos eu ficava pedindo, mãe, eu quero ter um irmão. E aí minha mãe falou, Léo, não quero ter mais filho, não tenho mais intenção de ter mais filho, e eu desisti daquele sonho. E aí, em 1990, quando eu tinha 12 anos, de repente, sem planejar, o Dudu chegou em nossas vidas. Eu queria ter um irmão. Eu não queria ter um irmão com síndrome de Down. E o Dudu nasceu com síndrome de Down. E aí ficou aquele clima lá em casa, Oh, como é que vai ser? Como é que não vai ser? Eu senti que o ambiente familiar mudou, ficou mais silencioso. E eu ficava indagando aquilo. O que estava acontecendo? Porque quando o Dudu nasceu, ele ficou 12 dias no CTI. Ele nasceu no dia 19 de 9 de 90, uma data inesquecível, tem muitos nomes. E a gente comemora 2 aniversários dele, o dia que ele nasceu e o dia que ele voltou para casa, porque ele ficou muitos dias no CTI. E aí eu fiquei naquela, como é que tá, como é que não tá, fiquei meio confuso, eu era o caçula, comecei a ver todo mundo indo lá para o hospital, ficando um pouco mais sozinho em casa, meus irmãos também sem muita notícia. E aí, de repente, chegou a notícia que o Dudu tinha síndrome de Down. Nós vamos falar mais para frente, que essa é um ponto muito importante, como dar a notícia. A gente trabalha hoje para falar com os médicos. Meus pais receberam a notícia da pior forma possível. O médico chegou para ele, para os meus pais, falou, Marcelo, Marina, seu filho tem síndrome de Down, não vai andar, não vai falar e vai morrer aos 4 anos. Como que você lida com uma situação dessa? Então depois nós vamos falar um vídeo específico, 1 hora da notícia, como que é importante dar a notícia, hoje, com todos os estudos, como é que vai ser importante. Então meu irmão chegou, fiquei confuso, aquela coisa toda, e aí eu comecei a perceber que a síndrome de Down tomou um tamanho muito grande. As pessoas, depois do diagnóstico, começou só a falar na síndrome, só na síndrome, só na síndrome, só na síndrome. E eu ficava assim, mas o que será isso? E a pessoa? E a pessoa que está antes da síndrome? Sempre a pessoa em primeiro lugar. Então, o nascimento do Dudu, a síndrome de Down, que eu não conhecia, tomou uma proporção grande. Todo mundo só via a síndrome, não via a pessoa. E quando o Dudu chegou lá em casa, eu lembro dessa cena, tem até uma foto, eu vi a pessoa, o olhar dele. O olhar dele. Então, uma coisa que a gente tem que fazer, que eu julgo muito importante, que a nossa família começou a mudança de olhar, foi quando a gente começou a ver a pessoa e não a síndrome de Down. A síndrome de Down foi diminuindo e a pessoa, que é o Dudu, foi aumentando. Acho que isso é uma coisa muito interessante, Não ficar falando só da síndrome de Down, falar que existe um ser humano ali, que precisa ser amado, precisa ter um lar, precisa ser respeitado. E aí, diante do nascimento do Dudu, a gente tem 2 opções. Como tudo na vida, uma adversidade, nós temos 2 opções. Uma, que é a mais comum, lamentar. Ai, coitadinho, eu tenho um irmão com síndrome de Down, a vida é contra mim. Ou aprender. Eu tive, e eu acho que os pais também passam por isso, eu vivi a morte do irmão idealizado. Eu não queria ter um irmão com síndrome de Down. Eu queria ter um irmão. E aí, ver um irmão com síndrome de Down. Então, o irmão que eu idealizei, que eu pedi minha mãe, que eu sonhei, ele não existia mais. Então, diante disso, eu podia lamentar. O irmão morreu, meu irmão idealizado, eu não queria ter um irmão com síndrome de Down. Que a gente fez isso realmente num determinado período da nossa vida. Ou aprender. E aí eu optei por aprender. Aprendi tanto com o Dudu que hoje estou fazendo exatamente esse curso para ensinar também tudo aquilo que eu aprendi com o Dudu. E uma coisa que eu aprendi também muito, e a gente tem que respeitar com o nascimento do Dudu, é que cada um reage de uma forma. Lá em casa, cada irmão,
cada tio, meu pai reagiu de um jeito, minha mãe reagiu de outro. No livro que vai de Bonde para Vocês, o Mano dá o Relato de Mal Apaixonado, acho que está até aqui. A gente conta tudo isso, meu pai conta, minha mãe conta, como foi a reação de cada um, que foi completamente diferente. E aí vai para vocês de pontos dentro do pacote do curso. E aí a gente tem que entender a reação de cada um tem uma história, cada um lida com aquela informação de um jeito. E muitas vezes a gente quer que todo mundo tenha o mesmo sentimento. Não tem isso. Eu aprendi isso vivendo com minha família, vendo a reação do meu irmão, vendo a reação do meu pai, vendo a reação da Paula, minha irmã, vendo a reação dos familiares. Eu vi que cada um tem uma reação. A minha, como eu disse, poderia lamentar, mas o olhar do Dudu falou, cara, vem comigo, acredita em mim, aprenda. E aí, eu comecei a estudar e comecei a crescer. Olha que coisa, comecei a ver no livro de biologia que a síndrome de Down era uma doença. Comecei a ver nos livros, nas informações há 26 anos atrás, poucas informações, que o meu irmão era mongoloide, que a expectativa de vida dele era no máximo de 20 anos, o doutor falou que era 4, e que a solução para ele era ser internado. Comecei a ver que no direito, no nosso Código Civil, o meu irmão era absolutamente incapaz. Mongoloide, 20 anos, internado. Direito, absolutamente incapaz. Síndrome de Down, doença. O que a gente faz diante desse cenário? Paralisa. A gente paralisa. Se a gente acreditar nesse diagnóstico, eu não precisava fazer nada com o meu irmão, que é o que acontecia antigamente. Interna por uma casa, você não vai estimular nada, não vai acontecer nada. Mas aí entra a importância da família. A minha mãe, a Marina, chamou a família e falou, nós vamos ter um propósito. Vamos fazer de tudo para o Dudu chegar a realizar os sonhos dele. Então, uma das coisas muito importantes, depois a gente vai falar sobre isso, a gente hoje vai nas maternidades receber as famílias. As pessoas com Down precisam ter sonhos. Eu aprendi isso muito com a minha mãe, que mobilizou a família e falou, esquece a ciência. Esquece a biologia que vocês estão lendo. Então, uma das coisas desse curso que eu falei na introdução, é informação correta combate estigmas. Um dos bônus que vai nesse vídeo é o e-book Mitos e Verdades sobre a Síndrome de Down. Eu tenho que deixar claro aqui para você que a Síndrome de Down, eu aprendi, era doença, não é doença, é uma anomalia genética que pode acontecer com cada um. Então, é muito importante a gente falar as coisas certas. Porque se você vê com uma doença, você vai buscar tratamento. E não é tratamento que a gente olha. A nossa família buscou estímulos, buscou aceitação, buscou amor. Não acreditar no diagnóstico que está aqui. E aí eu comecei a estudar. Por quê? Eu vi lá em casa, naquele início que eu falei, que ficou aquele silêncio pro clima, que surgiu uma nova síndrome. Não a síndrome de Down. Na minha família começou a surgir a síndrome da culpabilização, do porquê. Eu escutava alguns assuntos, eu ainda era muito novo, eu escrevi no livro. Quem é o culpado por meu irmão ter nascido com síndrome de Down? Olha, gente, é uma coisa muito importante isso. Até hoje, né? Olha como que a informação é relevante, por isso que a gente está fazendo esse curso, fazendo os e-books. Até hoje, em alguns países, a China é um exemplo, as pessoas acreditam que o primeiro filho tem que ser homem. Inclusive a legislação permite, né, doar, abortar quando for mulher. E a culpa do nascimento do primeiro filho não ser homem era dada para as mulheres, em alguns países ainda é. E hoje está comprovado que quem dá o sexo do bebê é o homem. Porque a mulher tem o XX, né, a promoção XX, e o homem dá o XY. Então o homem que dá o sexo. E muitas pessoas matam mulheres, julgam mulheres porque ela não deu o filho esperado por desconhecimento. A mesma coisa que eu aprendi aqui na síndrome de Down com o nascimento do meu irmão. A síndrome lá em casa começou a crescer, da culpabilização do culpado, procurando culpados. E aí, gente, eu quero deixar claro, muito claro, não existe culpados. Não é culpa da mãe, não é culpa do pai. A síndrome de Down é uma anomalia genética que não tem culpados. Nós vamos falar um pouquinho, se a mãe for um pouco mais velha, aumenta a probabilidade de ter um filho com Down, mas não tem culpados. A natureza, a genética que releva isso.
Então, eu quero deixar claro duas coisas aqui, para a gente finalizar esse primeiro vídeo. Não existe culpados. Então, essa síndrome, não podemos deixar ela crescer. Nem, primeiro, ver a pessoa e não deixar sendo culpados de vitimizações, que acontece aqui muito. A gente tem que lidar com isso com informação correta. E dois, cada ser é singular. E as pessoas com Down são seres. Então não tem... Cara, tem que sentir cada pessoa. O gosto, o olhar, o gesto, tudo aquilo. Então não tem culpados e cada ser é singular. Esse primeiro módulo, a gente está falando então de como que foi o nascimento do Dudu. Eu queria relevar duas coisas. Foi nas curvas da vida que eu aprendi a amar. Muitas vezes foi uma frustração do irmão não idealizado que eu mudei a minha trajetória. Hoje falo disso, palestro disso, do curso disso. Tem uma instituição, o Instituto Mano Down, lançamos um portal em clube porque o meu irmão nasceu com Down. Se eu tivesse aquele meu irmão idealizado, talvez minha vida teria tomado outro rumo. Acreditem nas pessoas com Down. Eu acreditei no meu irmão, minha família acreditou no meu irmão. E quando eu falo família aqui, gente, não é só pai, mãe, irmão. Tios deram muito suporte, a gente vai estar contando um pouco disso. E, muita atenção, síndrome de Down não é doença, é uma anomalia genética, pode acontecer, gente, né, Deus não joga dados, já diziam, né, tudo pode acontecer, essas probabilidades. E cuidado, muito cuidado com a síndrome da vitimização, da culpabilização. Não tem culpados. Vamos minimizar isso, vamos minimizar a síndrome e vamos ver a pessoa que é singular e que precisa ser enxergada como pessoa, como qualquer ser humano. É isso que a gente fez com o Dudu nesse início do processo. Até mais, gente. Muito obrigado. Mande suas dúvidas, questionamentos e leia o e-book Mitos e Verdades sobre a Síndrome de Down. Lá vai ter muita informação bacana. Obrigadão. Te vejo na próxima aula e no próximo vídeo. Um abraço. Olá pessoal, estamos aqui novamente para dar continuidade ao módulo 1, aula 2. Hoje vou contar para você uma história interessante que eu falei no primeiro vídeo e ressalto sempre. Foi nas curvas da vida que eu aprendi a amar. Eu não queria ter um irmão com síndrome de Down, tive, e a partir disso minha vida mudou. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi com o nascimento do meu irmão, e coloquei no livro, que foi de bônus para você, é a questão da invisibilidade social. Quando eu estava escrevendo o livro, o primeiro, eu fiquei pensando, antes do meu irmão, antes do Dudu, eu não conhecia e não enxergava as pessoas com Down. Eu fiquei lembrando, eu tinha um vizinho com Down, nunca tinha visto. Eu estudava com alguém com Down, nunca tinha visto. Eu já tinha visto na rua alguém com Down, jamais tinha visto. Não sei se você sabe, nós do Instituto Mano Down temos uma parceria com o Centro de Prevenção ao Suicídio. 40% dos suicídios são evitados em Belo Horizonte pelo simples fato de alguém anonimamente atender um telefone. O que isso nos remete? E fiz essa analogia no livro. As pessoas estão ávidas por ser vistas, por serem enxergadas, com um toque, um gesto, da forma que for. E muitas vezes a gente passa pelas pessoas como se elas fossem invisíveis. E antes do nascimento do meu irmão, eu tinha esse olhar, eu tinha uma viseira, eu não enxergava as pessoas com deficiência. O meu irmão teve que nascer nas curvas da vida que eu não queria, para tirar o meu olhar, tirar a minha invisibilidade e falar, Leonardo, você pensa pequeno demais, cara. Seu mundinho é muito limitado. Abre seus horizontes. Meu irmão teve que nascer para me mostrar isso. Porque aí eu consegui ampliar e hoje eu faço disso a minha causa. E trabalho para dar visibilidade para as pessoas com Down. Porque é um crime que a gente comete não enxergar as pessoas. Dudu tirou a minha viseira e eu convido vocês a tirar a sua viseira. Uma das coisas muito importantes que a gente falou no primeiro vídeo, e eu ressalto aqui, é que para tirar essa viseira, né, já dizia lá as aeromoças, comissários, num caso de emergência, coloca a máscara primeiro em você. Muitas vezes, o nascimento de uma pessoa com Down, a gente fica preocupado, tal. Temos que cuidar da gente. Tentar entender foi o que eu fiz.
comecei a estudar, comecei a entender, comecei a olhar o olhar do Dudu, entender o meu processo de questionamento, entender que eu não enxergava as pessoas com deficiência, que o preconceito advém de não julgar, porque se eu tivesse crescido, convivido com alguém, meu olhar em relação ao meu irmão seria diferente. Então, a gente tem que nos cuidar, lembrar de amar, a gente tem que estar bem para cuidar de alguém. Então é muito importante a gente se entender, respeitar os nossos sentimentos, se tiver que chorar, chora, se tiver que ter luto, tem que ter, para a partir disso a gente mudar a nossa visão e ampliar, né, o olhar. Tem um texto clássico, as pessoas geralmente nos perguntam, né, fazendo uma analogia com o texto da Emily, como que foi a chegada do meu irmão? Eu não queria ter um irmão com síndrome de Down. Imagina que o nosso sonho é ir para a Itália. Se você tem um sonho, o que a gente faz com esse sonho? A gente quer ir para a Itália. Nosso sonho é ir para a Itália. Não vou imaginar. Vou embarcar. A gente matricula num curso de italiano. Faz um esforço danado para juntar dinheiro. Compra as passagens, sei lá, em 25 parcelas. Entra no Google e faz aquele roteiro. Roma, Coliseu, Veneza. Idealiza aquele sonho todo. E embarca com muito esforço para uma viagem de 12 horas. Você entra no avião todo feliz, todo satisfeito que vai realizar seu sonho que a gente merece. E está lá no voo, cansado, mas feliz, está realizando. Na hora que o avião está aterrissando, aí uma moça chega e diz: bem-vindos à Holanda. Bem-vindos à Holanda. Que? Eu esperei minha vida inteira, eu sonhei em chegar na Itália. Aí a moça fala que cheguei na Holanda. Por isso que eu falo que foi nas curvas da vida que eu aprendi a amar. Eu queria um irmão, entre aspas, típico, né, normal. Eu queria ter chegado na Itália. Eu sonhava em ter um irmão chegar na Itália. Mas eu cheguei na Holanda. Ao invés da gente reclamar por que não chegou na Itália, a gente pode aprender com a Holanda, que é um país mais baixo e mais frio que a Itália, geograficamente, mas tem suas enormes belezas. Van Goghs, tulipas, Rembrandts, moinhos. O Dudu foi Holanda na minha vida. Eu não queria, mas hoje eu agradeço por não ter chegado na Itália. E o meu irmão tirou a minha invisibilidade social e começou a fazer eu enxergar as pessoas com deficiência, fazer disso a minha causa. Então, muitas vezes, né, num percalço, numa adversidade, um sonho que a gente não quis, a gente pode aprender. E hoje a Holanda mudou a minha vida e o Dudu é a Holanda na nossa história. Caminhando mais um pouco, gente, um assunto muito interessante que a gente tem que debater, né, não sei se você sabe, cada vez mais, não sei se você teve a oportunidade, se você é familiar, pai ou mãe, de participar de um exame pré-natal. Cada vez mais, geralmente o exame que detecta a síndrome de Down é a translucência nucal, que é feito no 3º mês. O ultrassom vai lá e detecta, né, tem as medidas, e aí muitos médicos fingem de bobo, não falam, né, esperam mais, fazer outros exames. Mas cada vez mais está tendo mais exames nas primeiras semanas. Nas primeiras semanas. E aí, pasmem, olha uma estatística que eu li ontem. Na Dinamarca, nos países desenvolvidos, 98% das pessoas com Down estão sendo abortadas. Por quê? Porque o exame está mais barato. Aqui no Brasil ainda não está viável, esse exame é para poucos, é uns 3, 4 mil reais fazer esse exame logo na segunda semana. Lá é permitido o aborto até o 3º mês. Então o exame barato, a pessoa faz o exame, então 98% das pessoas com Down não estão nascendo. Aí eu te pergunto, se meu irmão não tivesse nascido, eu não estaria aqui hoje. A minha vida não teria sido transformada, eu não teria ter aprendido, eu não teria tirado a minha viseira social. Então uma das batalhas que a gente batalha é isso. No Brasil não é permitido o aborto, a gente sabe, aqui, né, não tem dados confiáveis, mas em média, segundo alguns estudos, né, que são informais, 50% das pessoas com Down já estão sendo abortadas. É crime aqui no país, né? Mas fica debaixo dos panos aquela coisa. Então eu peço para você, acredite na pessoa com Down. Acredite que ela tem muito para nos ensinar, porque qualquer ser humano pode nos ensinar e pode aprender.
Depois que a gente muda o nosso sonho, aquela coisa nas curvas da vida, que eu aprendi a amar, uma das dicas muito importantes que eu aprendi com a minha família, e pratico, e pratiquei com meu irmão, e pratico até hoje, é essa aqui, ó. Pessoal, vamos sair da bolha. Nós temos que dar visibilidade para as pessoas com Down. Como? Ter orgulho do nascimento. Comunicar o nascimento da família, não ficar escondendo aquele clima, o que será, o que será. Porque o que acontece? A gente vai muito nas maternidades, depois a gente pode falar sobre isso. Ninguém parabeniza o nascimento de uma criança. Fica todo mundo sem jeito. Nasceu uma pessoa, não nasceu uma síndrome. E as pessoas têm que ser parabenizadas, um ser humano que nasceu. Então a gente tem que sair da bolha, comunicar, claro, respeitando como eu falei no primeiro vídeo. Cada um tem seu processo, cada um tem seu tempo, cada um tem sua máscara, o seu time. Mas precisamos sair da bolha, comunicar. Hoje as redes sociais ajudam. Comunicar, família. Tem gente que faz cartilha explicando o que é a síndrome de Down, faz um chá de anunciação. Tem gente que no hospital já comunica. Porque só assim a gente vai tirar a visibilidade social, a gente vai dar a visibilidade para as pessoas que estão ocupando os espaços. Eu aprendi com a família. Fomos para a pracinha, minha mãe levava o Dudu. Tinha olhares, claro, tinha olhares criticando aquela coisa toda. Mas a gente precisa ocupar porque as pessoas têm que enxergar. Porque só é visto, só tem espaço quem é enxergado. Nós, temos pessoas com Down na família, ou gostando de alguém com Down, temos que ocupar os espaços. Isso é uma dica que eu falo, sair da bolha. Eu sei que é difícil, a gente fica preso às vezes na síndrome, aquela coisa toda, mas nós temos que sair, temos que ir nas festas, temos que apresentar um ser humano para a sociedade, que assim nós vamos mudar olhares e etc. Tá bom? A gente vai ter um vídeo, né, muito importante, que a gente vai fazer no curso, que é o próximo vídeo, que é sobre a hora da notícia. Como que hoje a pediatria, os maiores estudos, os maiores especialistas recomendam como dar a notícia do nascimento da pessoa com Down. A gente acredita que o nascimento da pessoa com Down, a forma que é dada a notícia, lembra lá como que o médico falou para meu pai? Ele vai viver 4 anos, não vai andar, não vai falar. Como é que se chama? Então é muito importante isso, nós vamos fazer um vídeo específico disso. No vídeo de hoje, eu gostaria de ressaltar isso. Nas adversidades, numa coisa não planejada, tem muito ensinamento escondido. Ou a gente lamenta ou a gente aprende. Eu resolvi aprender. E aprendo demais com as pessoas com Down, especialmente com o meu irmão, o Dudu. Convido a todos a tirar a viseira social e vamos juntos. Até o próximo vídeo. Muito obrigado, um abração inclusivo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos entrar num assunto muito interessante, que eu tenho certeza que é de grande utilidade e foi de grande utilidade para mim. Eu contei um pouquinho, né, como os médicos deram notícia dos meus pais. Daquela pior forma possível, 26 anos atrás, tenho certeza que você deve imaginar, sem preparo, sem conhecimento, falando que o Dudu ia viver 4 anos, não ia dar, não ia falar. E foi muito traumático para os meus pais. E aí eu falei também daquela questão da máscara, né, de colocar a máscara primeiro. Mas hoje eu gostaria de falar com você de como foi o processo que os meus pais contaram para os outros irmãos. Para mim, para a Paula e para o Marcelo. Eu reputo que isso é uma das coisas mais importantes na condição de irmão, é como o pai e a mãe dão a notícia que um irmão nasceu com Down. Não sei se é seu caso, mas é uma coisa muito importante. Do mesmo modo que é importante para os pais receberem a notícia do médico, e a gente vai ver no próximo vídeo a melhor forma dos médicos darem a notícia, a forma que os pais dão para os outros membros da família, para a comunidade, para os irmãos, muda o entendimento do assunto. Então, eu sempre falo, não basta discurso, são os exemplos de aceitação depois do processo dos pais é que os outros filhos vão estar inspirando. É nas atitudes, se você é pai, se você é mãe de uma pessoa com Down, as suas atitudes vão refletir, não só na sua família, como na sociedade como um todo. Então, eu convido vocês para assistir esse vídeo, né, de como meus pais contaram para mim que o Dudu tinha síndrome de Down. Embarque nessa jornada. Grande abraço, até o próximo vídeo. Olá,
tudo bem? Estamos aí novamente para falar mais um pouquinho de temas, de emoções, de situações. Então, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Gontijo, sou do Portal Inclu e do Instituto Mano Dal, e mais conhecido como irmão do Dudu do Cavalo. E hoje eu vou falar de um tema assim que talvez seja útil para você, que esteja passando por essa situação, ou queira debater a respeito desse assunto. Foi assim, como é que os meus pais deram a notícia para os outros filhos? Como é que foi esse processo? Lá em casa, então, para quem não sabe, já falei, né, já contei nos livros, lá em casa são 4 filhos, né? Tem o meu irmão mais velho, tem a Paula, eu e depois veio o Dudu, né? A diferença hoje o Dudu tem 25, a Paula, eu 37, a Paula 39 e meu irmão 41. Então o Dudu foi o 4º filho, né? Eu já estava assim, com 12 anos, meus irmãos já estavam com 14, meu outro com 16 e 25 anos atrás, aquela coisa, não teve exame, não teve nada antes, né? Minha mãe foi pega de surpresa a respeito do tema, como acontece com várias famílias até hoje, né? Apesar de ter alguns exames aí, tem muitas dúvidas e às vezes é na hora do nascimento. E aí, meus pais acho que lidaram muito bem com a situação, acho que sempre procuraram nos envolver, né? Eu acho que eles foram transparentes, francos nesse processo, pelo que me lembro. Eu tentei resgatar essas histórias no primeiro livro, Mano Dal, o Relato de um Irmão Apaixonado. Eu contei, né? Resgatei esse processo histórico, fiz entrevistas, conversei com médicos, com familiares, para ver como é que foi esse processo. Então, acho que a família toda se uniu, né, aprendeu com aquilo, teve um momento de susto, de luto, de questionamento, de dúvidas, medos, incertezas. Acho que faz parte, mas acho que rapidamente a nossa família se uniu em torno do meu irmão e foi um processo que foi construído junto, né? Explicando, às vezes a gente questionava a maior atenção dada pro meu irmão e a gente ficava sem entender, e eu acho que meus pais conduziram bem esse processo. Eu não sei também porque a gente era um pouco mais velho, eu estava mais novo, mas tinha quase 12 anos, então não sei, né, a situação, se você tem um caso assim, que às vezes irmãos mais novos, que tem uma diferença menor de idade, como é que está sendo esse processo? Se puder também dividir com mais famílias, conta pra gente, vamos comentar, faz um vídeo, vamos trocar essas experiências. Mas meus pais sempre procuraram nos envolver no processo de criação do Dudu, sempre trazendo informações, contextualizando as coisas. Eu acho que se tornou leve. Então, assim, pelo que eu resgatei no livro, não teve um momento que falasse, seu irmão é isso, não. Acho que foi aos poucos, na medida do entendimento de cada um teve as suas reações, questionamentos também, medos, dúvidas, aquela ideia das crenças, né, dos preconceitos, mas durante todo esse processo o Dudu sempre foi tratado, né, com mais um filho dentre os 4, e meus pais foram bastante transparentes. Eu acho que é por aí, né? Assim, como que a gente vai dar essa notícia, a gente trabalhar, explicar situações e deixar claro que não existe culpados, né? É uma síndrome, né? Uma alteração genética e já é uma coisa difícil, né? Porque a gente não está acostumado, a gente tem aquelas idealizações, aqueles preconceitos que a gente já falou, e achar culpados, a gente percebe muito isso muitas vezes que a gente vai nos hospitais. Acho que é o fim da picada, não tem certo ou errado, não tem culpado, o vilão, o mocinho, não. Tem uma situação e aí o que diferencia, eu acho, é como a gente lida com aquela situação, né? A gente pode encarar de frente, por mais difícil que seja, transparência, e eu acho que deixar cada um decantar aquilo da forma. Então esse foi o processo, e então esse vídeo eu agradeço, né, minhas familiares, meus pais por tudo isso, e que só fez a gente crescer como ser humano e aprender tanto com o meu irmão, aprender e ensinar nesse processo. Então, se você tem um caso, alguma coisa parecida, conta pra gente como é que você acha, assim, qual que é a melhor forma, né? Quem pode dar sugestões pra gente, pra falar pro irmão. Acho que tem várias dúvidas nesse sentido, e pra família em geral. Como é que foi esse processo? Conte pra gente, vamos debater, vamos compartilhar. Tá lá no canal do YouTube Leonardo Gontijo, nós estamos nas redes sociais, tá lá no Instagram também, @leocontas. Então a gente tá debatendo e falando sempre com o coração, contando situações com o intuito de agregar e aprimorar, né, as gerações futuras que possam viver num mundo mais inclusivo e mais humano. Beleza? É isso aí, um grande abraço, vamos ampliar a cabeça e tirar essa viseira
da invisibilidade social. Inclusão já. Valeu! Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente. Como prometido, vamos abordar nesse vídeo um assunto de extrema relevância, que é a hora da notícia. Como os médicos ou alguém que for na maternidade dar a notícia do nascimento de uma pessoa com Down. Eu acho esse assunto tão importante, que uma das ações mais fortes do Instituto Manu Down hoje é que eu, meu irmão, minha família e os profissionais do Instituto, a gente vai nas maternidades para ajudar nesse momento, para levar a mensagem correta, porque a gente acredita e temos certeza que informação combate o preconceito. Então o Instituto Manu Down participa ativamente nesse momento aqui em Belo Horizonte, em algumas cidades de Campinas, e já tem uma parceria com a Unicamp. É tão importante esse assunto que alguns estados, e aqui em Minas nós estamos nessa luta, provavelmente vai ser publicado agora o projeto de lei, de ter, e aí eu convido vocês a batalhar na Câmara de Vereadores, nas assembleias dos seus respectivos estados, para que a gente faça o projeto de lei que tem que ter no Brasil todo, de quando o nascimento de uma pessoa com Down ser comunicado a uma entidade que trabalhe com a causa. Porque, como eu já disse, a hora da notícia, a forma que é dada a notícia, muda tudo. E hoje a gente leva esses assuntos voluntariamente aqui em Belo Horizonte. Uma das coisas que a gente sempre fala lá é que 24% das pessoas, não sei se você sabe pelo IBGE, no Brasil tem deficiência. 24%, segundo a última pesquisa do IBGE. Mas a primeira coisa que a gente fala nas maternidades, quando a gente vai, é que 100% das pessoas têm sonhos. Dependente se tem Down, se tem autismo, tem o que for. Então a gente acredita muito na importância da maternidade de levar isso aqui, ó. Sonhos. Porque uma pessoa que não tem estímulo, uma pessoa que não tem sonhos, não precisa viver. Todo ser humano precisa de ter sonhos. E muitas vezes o nascimento de uma pessoa com Down, a gente acompanha isso de perto. Imagina a época do Dudu vai viver 4 anos, a biologia falava mongoloide, que tem expectativa de 20 anos, tem que internar. Você vai projetar sonhos em alguma pessoa. Isso vale para qualquer ser humano. Se eu definir para minha filha que ela não vai falar inglês, acabou, já está definido. Então, lembre-se que a gente leva muito na maternidade esses sonhos. Todo ser humano, independente da deficiência, precisa sonhar. E as mães de pessoas com Down, familiares, profissionais, têm que projetar isso. Ó. Porque se não tiver sonhos, a pessoa não vive. Então, agora, como prometido, nós vamos falar a cartilha mais atual, a bibliografia mais atual dos melhores profissionais relacionados ao assunto, de como é a hora da notícia, algumas dicas, ponderações que são super importantes. Lembrando sempre dos sonhos, mas agora baseado nos profissionais, o que eles dizem, o que eles falam e recomendam nesse momento tão importante. Como diz o professor Poeschel, não há maneira boa de dar uma notícia ruim. A hora da notícia, segundo Jesus Flores, é o primeiro ato terapêutico. É muito importante esse momento. E é importante também a informação baseada em evidência. A gente sabe que a nossa sociedade ainda carrega o estigma que o nascimento de uma pessoa com Down é considerado uma tragédia familiar. Nós não concordamos com isso e sugerimos aos profissionais, na hora da notícia, mostrar outros caminhos que combatam o estigma social. É isso que a gente luta muito. A primeira informação no nascimento pode imprimir nos pais um sentimento que repercutirá na forma de acolher o filho e na criação do vínculo pais e filhos, que muda toda a trajetória do ser humano, como já falamos. Comunicar a notícia do nascimento de uma pessoa com Down exige, acima de tudo, 1. Empatia para poder se colocar no lugar dos pais e familiares. Como você gostaria de receber a notícia? Isso é muito importante. 2. Dar a notícia com objetividade e com informações atuais. Mostrar a realidade presente e não o estigma do passado. Mostrar exemplos do avanço da qualidade de vida das pessoas com Down.
atualmente. Mostrar exemplos positivos e lembrar sempre da palavrinha sonhos. 3. Ter em mente que dar a primeira notícia constitui no primeiro ato terapêutico, que precisa de preparo e treino, não só de termos científicos, e também, acima de tudo, de sentimentos humanos. Importante sempre, gente, parabenizar o nascimento de uma pessoa com Down. É um ser humano acima de tudo, e muitas vezes fica naquele milímetro. Agora, vou falar para vocês algumas dicas relatadas por algumas famílias que a gente sugere na hora da notícia. 1. Dê a notícia para o pai e a mãe juntos, em um ambiente privado. Eles têm que estar juntos, é muito importante. 2. Ao comunicar o diagnóstico, use uma linguagem delicada e afetuosa, sem usar palavras que gerem estigmas. Se refira ao bebê como ser humano e não como uma síndrome. Lembre-se disso. 3. De preferência, leve material, cartilhas, o curso com explicações atuais sobre a síndrome de Down. Deixe claro que cada ser é singular e que tem potencialidades. 4. Evite silêncio e falta de informação. A maioria das famílias pesquisadas gostaria de receber a notícia assim quando nasce, evitando assim especulações e informações equivocadas. 5. Deixe claro que não existe culpados e que a família pode contribuir muito no processo de desenvolvimento do bebê. É o que a gente fez com o Dudu e acreditamos sempre dentro do Instituto. 6. Os profissionais de saúde podem sugerir grupos de apoio e associações que trabalham com o tema. E já sugestionar se querem receber uma visita, como eu falei que a gente vai voluntariamente. Perguntar isso é muito importante porque a gente já viveu e é falar isso. Importante demais capacitar as equipes médicas. Segundo Dogan, em sua pesquisa, são os próprios médicos e profissionais da saúde que afirmam sentir-se incomodados, obviamente inseguros, para dar a notícia. Por quê? Carecem de formação e treinamento adequado para lidar com a situação, que não é simples dar uma notícia dessa. Diante disso, é sempre bom fazermos palestras e contatos com os profissionais de saúde para falar sobre a temática, mostrar para eles o que é realmente a síndrome de Down. O mesmo vale para a hora da notícia quando a descoberta do exame pré-natal. Tem uma equipe qualificada, alguém que já vivenciou a síndrome de Down para falar com a futura mamãe. A maioria dos profissionais de saúde não foram treinados sobre o tema e muitas vezes estudaram a síndrome de Down com foco exclusivo nos problemas médicos. E com frequência os médicos profissionais generalizam, sem assinalar que muitos dos problemas de saúde são perfeitamente curáveis, com procedimentos já estáveis e testados pela medicina atual. É sempre bom olhar por esse lado. Agora, vou falar das recomendações para os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde devem explicar como aparece o diagnóstico da síndrome de Down. As possíveis complicações que requerem uma intervenção imediata, por exemplo, uma cardiopatia. O prognóstico sobre a neuroplasticidade, a capacidade do ser humano mudar o pensamento cerebral. E a importância do ambiente familiar, das terapias para o estímulo das pessoas com Down e, consequentemente, o melhor desenvolvimento. Os pais devem receber as informações atualizadas com os melhores especialistas do tema. Caso seja necessário receber contatos em grupos de apoio, convide as pessoas com Down, como eu citei, já estamos batalhando pelo projeto de lei para que familiares deem notícia conjuntamente com os médicos, porque a gente acredita que esse momento, a hora da notícia, é muito importante. Lembre-se, profissionais de saúde, a informação não pode ser apenas médica, e sim biopsicossocial. Como geralmente os profissionais de saúde somente conhecem as informações sobre os problemas orgânicos, com o lado médico da coisa, falam de porcentagem, de patologias, de probabilidades, de possíveis complicações, de índice de mortalidade, cardiopatia da fala, que realmente é uma realidade inegável, são dados importantes, porém os pais sentem falta de falarem sobre os avanços, as vitórias, as conquistas, que a qualidade de vida das pessoas com Down dependerá muito das características pessoais, dos apoios recebidos e principalmente do apoio familiar. Na realidade, pessoal, tudo se resume na necessidade de mudarmos o olhar. Não queremos negar os problemas médicos que podem ocorrer após o nascimento das pessoas com Down. Apenas queremos lutar pela necessidade de ampliar nosso horizonte, vendo também os progressos alcançados na formação e na qualidade de vida das pessoas com Down.
Somente com um olhar ampliado poderemos entregar às famílias uma informação atualizada, objetiva, ponderada, que permita aos novos pais e mães escolher o melhor caminho para seu filho que acaba de nascer. Como eu disse, pessoal, já fomos em aproximadamente 200 nascimentos de pessoas com Down levar a nossa história. O que a gente leva é possibilidades. O retorno que a gente tem, pô, que legal. Como eu tinha também a imagem que eu tinha de uma pessoa inválida, que ficaria babando. Hoje eu vejo que é uma pessoa, quando o Dudu vai lá, ou as pessoas de tudo, que podem namorar, que pode ser ao ponto, na medida da possibilidade de cada um. O que a gente fala sempre, que é muito importante nesse momento, é levar exemplos positivos. Não é negar, como eu disse, a questão da cardiopatia, da dificuldade de fala, da questão da audição, do estômago, de uma série de complicações que são reais e que podem acontecer com o nascimento do filho com Down. Mas não levar apenas isso, levar possibilidades. Não sei se você sabe, 42 pessoas com Down no Brasil já formaram o curso superior. Várias pessoas são exemplos. E se a gente leva um exemplo positivo, a gente acredita muito que a gente vai mudar o olhar e as famílias vão estimular mais, vão ter possibilidades. Foi aquilo que eu falei, que não tivemos no Dudu. Há 26 anos atrás, a gente não tinha nem bibliografia. Como que a gente ficava, buscava, como a gente encontrava as pessoas com Down. Hoje com as redes sociais, com cursos, com possibilidades, com o Portal em Clube, que vai ter um módulo sobre ele que nós lançamos, a gente tem muita informação. Basta a gente olhar. A hora da notícia é um momento tão importante que nós fizemos esse módulo, com todo o carinho para vocês nesse momento. Agora, você que é pai, mãe, profissional, de pessoa com Down, repasse essa informação. Muitas vezes leve uma cartilha para o médico, sugira um curso para o médico, sugira um e-book para o médico, porque só assim a gente vai mudar. Porque não é culpa também dos profissionais. Muitas vezes na correria do dia a dia das faculdades, eles só veem a parte patológica. Porque a síndrome de Down é uma disciplina, síndrome pequenininha ali. Cabe a nós também mudar a realidade. Como? Com informação. Foi por isso que eu fiz esse curso juntamente com o meu irmão, porque a gente acredita que a informação combate o preconceito. Leve essas informações, façam cartilhas, publique nas redes sociais, porque assim a gente vai mudar o olhar e, consequentemente, vamos dar mais possibilidades para as pessoas com Down. Muito obrigado, um abraço inclusivo, até o próximo vídeo. Obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelas perguntas, pela participação. E em virtude disso, a gente resolveu gravar mais um vídeo para esse módulo, para fechar esse módulo. E esse vídeo a gente pode chamar ele de, a gente já falou um pouquinho, não existe culpados, ou eu falei aqui, um capricho dos cromossomos. Nós vamos ver algumas informações que a gente julga relevantes. De novo, né? Informação combate o preconceito. Então, algumas perguntas que algumas pessoas nos fizeram, algumas perguntas comuns, a gente vai falar sobre elas e depois dar uma explicação geral sobre a síndrome de Down. E aí, pra gente acabar com esse negócio que existem culpados. Beleza? Vamos nessa. Tem alguma causa a síndrome de Down? Como sabido e difundido pela ciência médica, o nascimento de uma pessoa com Down é fruto de uma causalidade genética. Até hoje, de acordo com os estudos mais recentes, a incidência da síndrome de Down somente tem ligação comprovada com a idade materna no momento da concepção. Quanto mais anos tem uma mãe, maior a possibilidade de nascer um filho com síndrome de Down. Sobretudo, como diz a literatura médica, a partir dos 35 anos de idade. Um dos fatores que pode levar à trissomia do cromossomo 21, segundo a ciência, é o envelhecimento do óvulo. Por isso que a probabilidade aumenta. Mesmo que pareça contraditório, como descrito e falado acima, a maioria dos filhos, 80% dos filhos com síndrome de Down, nascem de mães jovens. Se a gente pegar o exemplo da loteria, diríamos que, como as mães mais jovens são as que têm mais filhos, logo são as que compram a maioria dos bilhetes da loteria. As mulheres acima de 35 anos têm o triplo de risco de uma mulher mais jovem de ter um filho com Down. Porém, as mulheres mais jovens compram, por exemplo, 100 bilhetes de loteria, ou seja, têm mais filhos, ficam mais grávidas, enquanto as mulheres acima de 35 compram 30 bilhetes. São menos mulheres acima de 35 que ficam grávidas estatisticamente. Logo, comprando menos bilhetes,
tem menos filhos acima de 35, apesar da probabilidade. Logo, a maioria dos filhos que nascem com síndrome de Down nascem de mães jovens, comprovando e confirmando a probabilidade estatística. A afirmação de que quanto mais uma mulher mais velha tiver mais risco de ter um filho com síndrome de Down, é só a questão do envelhecimento do órgão. Mas a probabilidade, a quantidade de pessoas que têm um filho com Down, a quantidade é 80% menor do que 35 anos. Tá claro, gente? Qualquer dúvida, vamos conversando e vamos tirando todas as dúvidas. Acima de 35 anos aumenta a probabilidade, porém o número de pessoas com Down é maior das pessoas que têm menos de 35 porque elas têm mais filhos. Sobre antecedentes familiares, algumas perguntas. Segundo a literatura médica, só há uma situação que a síndrome de Down pode ter um caráter familiar, nos casos de translocação. Fora esse caso concreto, não há menor risco de ter um filho com Down se alguém da família já teve um filho com síndrome de Down. Ok? Outra pergunta. A síndrome de Down pode herdar? Ainda que se trata de uma síndrome de origem genética, raramente é hereditária. 2 a 3% podem ter origem familiar no caso de produzir uma translocação em algum dos progenitores, do pai ou da mãe. A melhor forma de tentar mudar um preconceito que a gente acredita é elaborar um novo conceito. Se a gente pegar, por exemplo, antigamente, a questão lá dos escravos, falava que manga com leite era contaminante, poderia matar. E ficou-se vários anos naquela, ninguém misturava manga com leite, porque os senhores não queriam que os escravos pegassem as mangas e bebessem o leite. E as pessoas começaram a acreditar naquilo que é mito, estereótipo, informação combate o preconceito. Hoje já se sabe que beber leite com manga ou beber diariamente não tem problema nenhum, não tem nada. E a gente vai replicando aqueles mitos. A ideia desse curso, a ideia de você que está fazendo esse curso é ser um ativador, aquela pessoa que te posta a informação, replique para médicos, familiares, redes sociais, quem quer que seja. Pois só assim a gente vai mudar o olhar das pessoas com Down. De novo, a síndrome de Down não é uma doença. Não existem culpados. É uma anomalia genética. E que a única coisa que a ciência conseguiu fazer uma ligação é que a idade da mãe, com a idade da mãe, a gente tem uma probabilidade maior de ter um filho com Down. Quanto maior a idade, e principalmente acima dos 35. Mas a maioria das pessoas que nascem com Down é de mães de menores de 35 anos. Até porque elas têm mais filhos e engravidam mais. Beleza? Então vamos dar uma entrada aqui agora na questão de algumas coisas em relação à síndrome de Down, que a gente chamou do capricho dos cromossomos. Muito importante. Tirar do ambiente familiar a síndrome dos culpados, a síndrome de vítimas, de um apontar para o outro. Isso não agrega nada no ambiente e para o desenvolvimento de uma pessoa com Down. Como que a gente vai fazer isso? Formação, leituras não é leitura de qualquer coisa que você vê na internet, filtra, vai em fontes específicas. Aí esse curso vai estar lá na bibliografia, todos os livros que a gente já leu. São 26 anos de caminhada, procurando as melhores informações, participando de todos os congressos, participando não só como ouvinte, como debatendo e palestrando para organizar esse curso. Então, a gente falou lá de translocação. Léo, o que é translocação? Segundo a ciência, outro mito. Não existem graus na síndrome de Down. Está lá no bônus, no e-book. Mitos e verdades da síndrome de Down, a gente deixa muito claro isso. Não existe grau na síndrome de Down. Cada ser, nós já falamos, é singular. Existe, sim, uma deficiência intelectual maior ou menor, uma pessoa tem mais facilidade com uma coisa, uma hipotonia mais acentuada ou não. Mas graus, a gente não fala, a ciência não fala sobre isso. Temos 3 tipos da síndrome de Down. Como que a gente descobre isso, Léo? Lá no cariótipo. Quando nasce uma pessoa com Down, a gente tem que fazer um exame genético denominado cariótipo, que lá se avalia que tipo. A comum, que é o caso do meu irmão, e que eu não conheço outra, é responsável por 97% das pessoas com síndrome de Down. O que é a síndrome de Down que a gente chama a comum, a tradicional? É aquela em que o cromossomo 21, em todas as células, tem 3 cromossomos no cromossomo 21. É o caso do Dudu, é o caso de todas as pessoas com coisa. Tem uma outra que foi citada, que aí entra a questão da hereditariedade, que é a translocação. Porque não é só o cromossomo 21
que tem 3 cromossomos. Pode ter alguma coisa no cromossomo 14, alguma coisa no cromossomo 13, e os médicos e os cientistas estão estudando. E aí você transloca. Daí, que é apenas 2 a 3%, se minha mãe, então, no caso, se fosse translocação, o caso do Dudu, que não é, eu não conheço uma pessoa que tem translocação ainda, o que acontece? Minha mãe teve um filho com Down, Dudu. Eu teria um pouco mais de probabilidade de ter um filho com Down. Eu tenho 2 filhas, a Laura e a Eduardo, no meu caso, como o Dudu é típico, a probabilidade de eu ter um filho com Down é o mesmo de qualquer um que não tinha um irmão com Down. Tá claro? E por fim, nós temos o terceiro tipo da síndrome de Down, que é o mosaico. A síndrome de Down mosaico é o quê? Nem todas as células do cromossomo 21 têm 3 cromossomos. É parte delas. Eu também não conheço nenhum cariótipo mosaico. Mas a literatura fala que aqui, né, é 2% das pessoas aqui. Então, a mais comum, né, que é 97% das pessoas, e todas que eu conheço até então, tem a síndrome de Down do tipo comum. Ou seja, todos os cromossomos do cromossomo 21 têm 3 cromossomos lá. Legal? Se tiver dúvida, vamos conversar. Gente, fazendo uma coisa histórica aqui, até para a gente, como que é importante a gente quebrar, né, mitos, estereótipos, informação falsa. Em 1866, aproximadamente, já temos 150 anos que a gente já fala da síndrome de Down. Aqui fala na história que tinha algumas fotos de pessoas com Down. Tem um e-book que a gente fala alguma coisa nesse sentido. No meu livro também, o primeiro, eu conto um pouquinho dessa história, que vocês vão receber. Quem descobriu pela primeira vez, oficialmente pela ciência, a síndrome de Down foi o Langdon, o John Langdon. Ele estava fazendo pesquisas, né, o inglês, e ele começou a perceber ali naquela amostra dele que as características das pessoas com Down, olhos puxados, a nuca, a mão meio assim. E aí ele denominou, infelizmente, mas na época era o que tinha, de idiota mongólico. Por que ele denominou isso? Porque ele passou uma viagem na Mongólia e ele fez a comparação das características das pessoas com Down, com os olhos puxados, etc., com o pessoal da Mongólia. Daí o termo mongoloide. Que não se usa, pelo amor de Deus, esse termo aqui não podemos usar porque isso joga contra a causa. E aí o tempo foi passando, né? Ele não sabia a causa daquilo, só ele fez uma analogia com as características e começou a ver. Em 1959, o Jeremy Legume descobriu geneticamente, através dos estudos dele nos cariótipos, ele descobriu a origem da síndrome de Down. Não por características. Ele descobriu que a síndrome de Down é porque nós temos, né, os cromossomos. No meu caso, sou uma pessoa típica, entre aspas, normal. Nós temos 46 cromossomos. E cada um tem um par. Ele viu que as pessoas com Down, ele comprovou isso cientificamente, têm 3 cromossomos no cromossomo 21 ao invés de 2. Eu, no par 21, eu tenho 2, qualquer outro. O meu irmão, o Dudu, ele tem 2 em todos os cromossomos, exceto no 21, que ele tem 3. Ele tem 3 cromossomos no cromossomo 21. Por isso que a gente comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down no dia 21 de março, em alusão aos 3 cromossomos no cromossomo 21. Então, o Jeremy Legume descobriu, desmistificou algumas coisas em relação àquilo. E aí, ele deu o nome da síndrome de Down, por quê? Porque o descobridor original de 1866 é o John Langdon. A gente até brinca, infelizmente o inglês, Down em inglês é para baixo, mas a gente brinca, né? É Down, mas joga todo mundo para cima. Não é Down porque é para baixo, é porque o descobridor inicial de 1866 tinha no sobrenome John Langdon. Por isso ficou. E aí tem até uma luta, né? As associações lutam para o nome atual ainda não mudou, ser trissomia do cromossomo 21, ao invés de Down. Porque ele faz aquela analogia do inglês para baixo e muitas vezes tem famílias que não acham legal, tem associações. É uma discussão que está se travando. Durante esse período todo de estudo, olha como é que são os mitos em relação, né? Falta de informação, o que gera. Citei o exemplo agora há pouco da manga, como que a gente manga com leite, como que a gente sai replicando coisas inverídicas e como que isso é ruim. Começou a se fazer um debate para achar culpados, nós somos no modo de culpabilização. E aí ele começou a falar, não, pessoas que nascem com um retrocesso, é uma forma primitiva do ser humano. Mas há uma discussão, os acontece, não, é um retrocesso. Aí vem aquela ideia de Darwin, né, da evolução das espécies, então, nas vezes da pessoa, é uma involução, nós estamos regredindo. E aí começou a parte de culpas. Já se ligou a síndrome de Down? Olha a informação equivocada. Pecado. Você cometeu
ter alguma coisa. Até hoje tem gente que julga, aquela pessoa era má, por isso teve um filho com síndrome de Down. Meu Deus do céu, nós estamos no século XXI, pelo amor de Deus. Antes do curso de informação é para isso. Já se ligou-se muitos anos a síndrome de Down, a tuberculose. A pessoa teve uma tuberculose, então, assim, Down. Mentira! Mentira! Já se ligou-se a drogas, bebidas, em relação a isso. Então, tem vários fatores, e até hoje pasmem pessoas culpando. Aquela pessoa fez isso comigo, logo ela teve um filho com deficiência. De novo, a síndrome de Down é uma anomalia genética, pode acontecer com qualquer pessoa. Então, isso tudo é balela. A síndrome de Down é uma anomalia genética, é uma loteria, e não tem nada a ver com isso. Não é doença e não tem culpados. De novo. Ok? E aí, gente, só para vocês saberem, efeito de informação, acho que eu julguei relevante. O cromossomo 21, que é o responsável pela ter os 3 lá da síndrome de Down, contém cerca de 40%, 40 milhões, desculpe, de genes. E o cromossomo 21, ele é responsável por 1% do nosso genoma. Nosso genoma humano é enorme, está sendo estudado, né? Hoje já tem técnicas para desvendar o genoma, etc. Mas o cromossomo 21, ele tem 1% da nossa carga genética. Está tendo muito estudo em relação a isso, mas ainda nenhuma comprovação, nenhuma causa. Apenas, de novo, a probabilidade, a única coisa comprovada é que a mãe acima de 35 anos tem uma probabilidade maior de ter um filho com síndrome. O resto, tuberculose, pecado, bebida, papo furado, não embarque nessa, porque isso atrapalha muito o desenvolvimento da pessoa com Down. E só para vocês terem uma ideia, outros dados importantes aqui, que a gente pesquisou, 20% das concepções, das gravidezes hoje, 1 em cada 5, tem alguma falha no cromossomo. O que acontece muitas vezes é que o próprio organismo tem um aborto, o aborto natural dessas pessoas. Então, 1 em cada 5 nascimentos no mundo ao ser humano, porque a gente não sabe, né? O óvulo, o gameta, aquela coisa toda gera o quê? Um feto, um embrião lá, a gente não sabe como que isso é, né? Ninguém vai entender, né? Tem vários estudos que a gente não vai saber. 1 em cada 5 tem alguma falha nesse momento da fusão dos cromossomos do pai e da mãe. E agora alguns têm abortos, espontâneos no próprio organismo devido a alguma falha, anomalia genética. Tá claro, pessoal, essa questão? Então, 1 em cada 5 nascimentos ou concepções tem alguma falha dos cromossomos. Nessa ligação que a gente não consegue entender. E eu acredito que jamais vão conseguir entender. Então, a síndrome de Down é uma anomalia genética, não é doença, e pode acontecer com qualquer um. Quem tem a translocação, que eu não conheço, que é apenas 1% das pessoas que nascem com Down, podem passar isso para os filhos. Então, se o Dudu tivesse, né, a translocação da minha mãe, eu teria uma probabilidade maior de ter um filho. Maior no sentido de 2 a 3% de ter uma filha ou um filho com síndrome de Down, que não for o caso. No resto, todo mundo tem a mesma probabilidade de qualquer alteração genética. E 1 em cada 5 acontece. Ok? E outro dado importante, não sei se vocês sabem, no Brasil, a última pesquisa que nós temos, 1 para cada. Há autores que falam 600, autores que falam 700, autores que falam 800. Então vamos pegar uma média aí, 1 para cada 650 nascimentos. Então hoje, no Brasil, de cada 650 nascimentos, em média, depende do autor, nasce uma pessoa com Down. Considerando os abortos, né, que a gente já falou sobre isso, dos países envolvidos, aqui no Brasil também alguns dados a respeito disso. E a gente tem, então, em virtude desse dado, infelizmente, aí a ideia, nós vamos ter um modo portal incluo, a ideia foi realmente tentar ter um censo, tentar ter estatística. Com base nessa inferência, a gente tem aproximadamente no Brasil, pela população, 320 mil pessoas com Down. 320 mil pessoas com Down, que precisam ter sonhos, que precisam ser respeitados por essa anomalia genética, que para mim mudou a minha vida. Tá claro, pessoal? Fizemos um panorama, respondemos algumas perguntas, porque esse modo é aquela questão. Não existe culpados. Para com isso, pelo amor de Deus. Isso não faz bem. Eu vivi o comecinho disso na minha casa, infelizmente a gente conseguiu mudar essa questão com informação, com gente trazendo, com buscas corretas. Naquela época, 26 anos, era muito mais difícil. Então, é um capricho dos cromossomos e a gente tem que lidar da melhor forma possível, sem culpado, olhando a pessoa
Combinado? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado. Esse primeiro módulo, a gente perpassou por esse período. Se tiver dúvidas, vamos conversar. Leia os bônus, tem muitos bônus, tem muito e-book, tem alguns vídeos interessantes que a gente colocou lá para você. Até a próxima aula. Um beijo e um abraço, inclusive, para você. Valeu!